meus irmãos, isto é sempre complicado, ficar acima, e que o Senhor assim nos ajude. E o nosso irmão Zé de Carvalho, a semana passada, ele dizia que devemos estar prontos para ouvir aquele que fala, e que seja o Senhor a falar acima de tudo. E é essa a nossa intenção sempre, quando abrimos a palavra de Deus, ouvimos o nosso Deus a falar. E eu esta manhã queria-vos trazer um pequeno pensamento, mas tudo aquilo que eu vou dizer não faz sentido se nós não conseguirmos perceber a essência da vida cristã. E eu queria muito rapidamente dizer-vos o seguinte: o título da mensagem, há sempre a questão do título. Eu geralmente não tenho muito jeito para pôr títulos às mensagens, mas eu lá arranjei um título que é Preparados para Servir. E nós podemos, a nossa mente pode vaguear, preparados para servir, mas nós fomos feitos para servir, irmãos, todos nós, e de alguma maneira todos os dias nós servimos, desde o levantar até o acordar, ou anoitecer, ou deitar, estamos sempre a servir. Servimos na nossa casa, servimos no trabalho, servimos uns aos outros, em casa, os nossos filhos, a nossa esposa, as nossas esposas. O serviço é algo que nos caracteriza como seres humanos, mas lá está, preparados para servir, vai muito mais além do que aquilo que a gente possa imaginar. E eu quero vos dizer uma coisa: em primeiro lugar, não há nada melhor. Imaginemos uma coisa, imaginemos o seguinte: se chegasse aqui, por exemplo, uma figura famosa, uma figura pública e que todos nós conhecemos, imaginemos, eu vou falar de duas figuras públicas, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Há uns que gostam do Cristiano Ronaldo, outros gostam do Messi, os dois. E que nos dissesse: olha, prepara um prato, uma comida para eles os dois, para estas duas figuras públicas. O que é que nós iríamos fazer? Eu, por exemplo, não iria fazer arroz de atum. E os irmãos: mas comigo costumas fazer arroz de atum. Eu costumo fazer arroz de atum e gosto. E há muitos irmãos que já provaram o meu arroz de atum. Mas eu para eles, se calhar, iria fazer outra coisa um bocadinho melhor. Lá está, é um serviço. Então, porquê que eu, por exemplo, imaginemos, eu vou usar aqui a Mónica. Eu para a Mónica iria fazer arroz de atum. E para o Cristiano Ronaldo eu iria fazer um prato mais requintado. A questão é esta, irmãos. O serviço é algo tremendo. E servirmos ao nosso Deus é algo ainda maior. Porquê? Porque estamos a servir ao nosso Criador. Ao Criador de todas as coisas. Aquele que diz que todas as nações são como pó em cima de uma balança. Aquele que criou tudo. A nossa galáxia é uma coisa muito pequenina. O nosso planeta é um pontinho. E lá está. E Deus criou tudo isto. E fez-nos a cada um de nós ao pormenor. Não há duas Mónicas, não há dois Marcos, não há dois Nandos, só há um. Deus fez-nos de uma maneira tremenda. A este mesmo Deus chamou-nos para servi-lo. Então, eu tenho que dar o meu melhor. Mas só faz sentido servi-lo e dar o meu melhor quando eu verdadeiramente conheço a este Deus. O que é que Ele fez por mim? Qual é a minha situação atual? Sabem que o pecado veio dividir o nosso relacionamento com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, nós ficamos divididos, a humanidade ficou dividida, ou seja, nós não conseguíamos ter acesso direto a Deus, porque o pecado contaminou. Sabem que Deus é santo e não pode haver mancha de pecado na sua presença. Nós não podemos chegar à presença de Deus contaminados. Temos que estar completamente limpos. E eu quero vos dizer que nenhum de nós aqui, pelas nossas próprias forças ou por aquilo que nós somos de bom, pensamos que somos grande coisa, conseguimos chegar a Deus. Porque quando nós saímos daqui, ou se calhar mesmo aqui dentro, em pensamento, nós já estamos a ter pensamentos menos bons. São pensamentos que não agradam a Deus. O que é o pecado? É tudo aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que pensamos, aquilo que vemos, aquilo que dizemos. Há muitas coisas que nós fazemos que não agradam a Deus. Então é pecado. Pensamos que é só roubar, matar, e coisas assim. Não, isso é um pecado. Não. Se nós
a Bíblia diz que se nós não fizermos o bem, já estamos a pecar. Então quer dizer que se alguém tiver uma necessidade e eu consigo ver essa necessidade e eu não faço, não vou ajudar, então já estou a pecar. Então já é um pecado que me contaminou e eu não consigo ter acesso a Deus. Percebem? Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz-nos, na carta aos Romanos, no capítulo 3, se quiserem abrir tudo bem, mas se não, capítulo 3, que é para pouparmos tempo, Romanos 3:10 diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, a palavra de Deus está-nos a dizer, olha, percebam uma coisa, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, eu estou-me a incluir aí, nestes que não são justos, porque não há um justo sequer. Então, logo à partida, Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então significa o quê? Significa que a minha condição neste momento, porquê? Porque eu não fiz o bem, eu nem vou para coisas mais graves, mas eu não fiz o bem. Eu não fiz o bem àquela pessoa. Então eu pequei. Então eu estou destituído da glória de Deus. Eu não consigo, com as minhas próprias forças, apresentar-me perante Deus. Se eu não me consigo apresentar perante Deus, como é que eu vou conseguir servi-lo? Sabem que muitas das vezes nós temos a ideia de que eu vou à igreja, aquela igreja, é assim, quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Não é o local em si, não é porque a igreja são pessoas. E nós podíamos falar muito acerca disso, mas eu não vou entrar por aí. Eu só quero é que percebam, irmãos, é que todos nós, não há um justo sequer, e estamos destituídos, todos estão destituídos da glória de Deus. Pela nossa própria força não conseguimos chegar perante Deus. Mas há uma boa notícia. O Senhor, sabendo disso, Ele fez algo tremendo. E Ele proporciona-nos gratuitamente uma salvação. Agora vejam, eu com as minhas forças eu não consigo chegar a Deus. Mas Deus, sabendo disso, Ele disse, olha, eu já planeei tudo. E eu gratuitamente vou-te dar a salvação. Para tu possas conseguir, de facto, entrar na minha presença. E eu gostava de ler convosco Filipenses, vamos abrir. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, eu acho esta passagem tremenda. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a palavra de Deus diz-nos assim, a partir do versículo 5. Agora reparem, o que é que Deus fez? Deus sabia da nossa condição e então diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebam uma coisa, irmãos. É algo tremendo nós podermos perceber que este mesmo Deus, Ele fez-se homem, na figura do seu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, habitou connosco, e o que é que Ele fez? Ele veio para ser servido. Ele veio para servir, perdão. Ele não veio para ser servido. Ele veio, lá está, para servir. Servir ao Pai. Fazendo o quê? Dando a sua própria vida por cada um de nós. Porque nele não havia mancha de pecado. Ele era o único justo. Não havia pecado no Senhor Jesus Cristo. Alguém precisava de ser sacrificado. Ou seja, nós não podemos entrar à presença de Deus assim. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele na cruz, Ele levou os nossos pecados. Todos os nossos pecados Ele levou naquela cruz. Para quê? Para que se cumprisse justiça. Porque fosse feita justiça. E se nós verdadeiramente queremos nesta salvação gratuita, que é isto, Deus oferece-nos isto e diz, olha, eu fiz tudo.
o meu Filho amado, eu entreguei o meu Filho amado por cada um de vocês, para que vocês possam perceber esta verdade. Vocês não conseguem com as vossas forças, mas eu vou fazer isso por vocês. Vou entregar o meu Filho. Ele vai à cruz, vai levar os vossos pecados, para que todo aquele que nele crê, para que nós possamos pensar assim, então eu não consigo pelas minhas forças. E sabem que a salvação é um ato. Se vocês agora aí no vosso lugar pensarem assim, epá, isto é o que a Bíblia diz e é a palavra de Deus, Deus está-nos a dizer isto. Então eu sou pecador, eu preciso de uma salvação, mas eu preciso de ir a algum sítio especial ou preciso de ir ter com alguma pessoa especial. Não. Deus está a dizer assim, olha, aí no teu lugar, leva a tua mente a mim e diz-me, Senhor, eu sei que sou pecador, mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo levou os meus pecados para que eu possa ter a sua santidade e passar a ser justo. De inimigo, a Bíblia diz que nós éramos inimigos. Passamos a ser filhos de Deus. Sabem que prega-se muito de que todos nós somos filhos de Deus. Não. Todos somos criaturas. Mas só passa a ser filho de Deus aquele que crê nesta verdade. Aquele que percebe que o Senhor Jesus Cristo foi à cruz por si. A partir deste momento que eu penso assim, não, os meus pecados, a minha condenação eterna era estar longe de Deus. E quero-vos dizer que estar longe de Deus é morte. Nós vamos servir a quem? A eternidade, como é que nós vamos passar a eternidade? Toda a gente se prepara para viajar, toda a gente se prepara para uma vida de trabalho, toda a gente se prepara tirando um curso para uma vida profissional, uma carreira de trabalho. Preparamos-nos para todas as coisas e preparamos-nos para a eternidade. Preparamos-nos fisicamente para estarmos em condições, e é normal e é bom, mas estamos a preparar as nossas almas para a eternidade. O preparo das nossas almas é tremendo, irmãos, mas é tão fácil e é gratuito. E por ser tão fácil, as pessoas não acreditam. Deus diz assim, olha, vocês... Porque imaginem, se tivéssemos que fazer alguma coisa, agora imaginem aquelas pessoas que sofrem problemas de saúde, e nós temos aqui várias pessoas que estão na área da saúde, e têm problemas de saúde que só conseguem pensar. Não conseguem nem sequer mexer a cabeça. Seria injusto se elas tivessem que fazer alguma coisa. Mas Deus disse assim, não precisam fazer nada. Só precisam de levar a vossa mente a mim e dizer, olha, eu sou pecador e eu preciso do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Eu preciso, Deus, que tu reconheças que eu sou pecador, mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo levou os meus pecados para que eu hoje pudesse me apresentar perante ti, limpo, sem pecado nenhum. E é isso que a Bíblia diz. A partir desse momento, esse ato é o ato da salvação. Sabem o que é que acontece? Muitos de vocês podem pensar assim, então e depois disso? O que é que vai acontecer depois disso? Eu vou ver uma luz, vou ficar... Nada disso. Deus opera em cada um de nós de maneira diferente. Eu vou-vos contar comigo. Eu tinha um objetivo de vida. Antes de eu perceber esta verdade, eu pensava assim, não, esqueçam, eu andava no mundo das motos e eu pensava, eu cheguei a dormir ao lado da minha moto, e eu, para mim, as motos, aquilo, e eu pensava, um dia que me casar, a minha mulher, se não gostar de motos, não me caso. Está fora de questão. As motos, aquilo... Quando eu me converti, o que é que aconteceu? Tudo era diferente à minha volta. Não acredito que isto já não faça assim aquele sentido. Aqui quem é que já comeu uma manga em cima de uma mangueira? Uma manga, uma fruta, em cima de uma mangueira, madura. Agora digo-vos uma coisa, coma uma manga do Pingo Doce. É diferente. Vocês nunca mais vão olhar para a manga do Pingo Doce como deve de ser, porque vocês já provaram a manga em cima da mangueira. Quem crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, consegue perceber depois que tudo à volta é diferente. Isto já não tem o mesmo sabor que tinha. Porquê? Porque provou aquilo que é muito melhor. E lá está, a partir daí... Mas quero-vos dizer, e uma das coisas que mexeu muito comigo,
que é para eu não me perder aqui. Uma das coisas que mexeu muito comigo na minha conversão foi quando alguém um dia me contou uma historiazinha. Uma ilustração. Isto é uma ilustração. Quero que percebam. Porque eu não quero que saiam daqui com dúvidas. E se está aqui alguém que ainda tem dúvidas acerca desta verdade, esta pequena história parece uma coisa assim muito pequenina, e que não, mas para mim, a mim mexeu muito comigo quando eu me converti. Que tive alguns jovens aqui da igreja que estiveram sempre atentos e estiveram sempre comigo. E houve um dia que me contou-me uma história. Disse assim, olha, uma vez, isto é uma história. Isto para mostrar o amor do nosso Deus para cada um de nós. E ele contou, uma vez um indivíduo de autocarro, um motorista de autocarro, ele só transportava crianças, ele era um autocarro escolar e ele levava crianças, passava nas aldeias, apanhava as crianças, levava para a escola, trazia da escola para as aldeias e um dia, nesse mesmo trajeto, ele passava sempre ao pé da casa dele, mas era um trajeto muito sinuoso, muitas curvas ia descer e ele vinha da escola para poder distribuir os miúdos e as crianças pelas casas. E o que é que acontece? Ao descer essa estrada, o autocarro ficou sem travões. E ele pensou, bem, ele conhecia muito bem aquela estrada, ele passava ali todos os dias, ele disse, não, eu sei que há uma clareira ali ao pé da minha casa, e quando eu chegar àquela clareira, eu meto o autocarro ali e salvo estas crianças todas. E assim foi. E ele sempre, nas curvas, quando ele chegou à clareira, e ele ficou contente, porque viu ao fundo aquela clareira e pensou, eu vou salvar estas crianças. Mas estava lá uma menina a brincar na clareira, muito pequenina, a brincar, a fazer provavelmente coisinhas no chão, e ela estava precisamente no trajeto onde ele planeou que ia pôr o autocarro. E ele pensou, ou eu salvo estas 40 crianças e passo por cima dessa menina, ou então eu desvio-me e vou pôr em causa a vida destas crianças todas. E o que é que ele fez? Ele passou por cima daquela menina e matou-a. E aquilo, a comunicação social foi algo tremendo, não é? E quando foram ter com ele estava triste. E de alguma maneira ele estava triste com aquela situação. E ele disse, mas não fica assim, você já viu. Prontos, houve uma vida sacrificada. Nós percebemos isso. Mas houve 40 e tal crianças que foram salvas. Porquê que você está assim? E ele disse que ela era a minha filha. Perceberam? Deus deu o seu melhor, foi o seu filho. Por cada um de nós. A minha pergunta é esta. Estamos nós preparados para a eternidade? Quero-vos dizer uma coisa. Se nós não... Porque a salvação é tão simples, irmãos. É tão simples, meus amigos. Se nós não crermos nesta verdade, que é tão simples, em quem é que nós vamos crer? Porque nós não sabemos o dia da manhã. Eu não sei daqui a 1 hora se eu saio daqui e eu sou atropelado. Mas eu não me importo. Eu, se for atropelado, eu não me importo. Porque eu tenho a certeza absoluta. Porque eu sou bom? Não. Porque eu creio na palavra de Deus. E eu já creio no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Sabem? E o Senhor tem tido muita paciência comigo, porque eu já devia ter partido deste mundo há muito tempo. Muita coisa acontece, mas o Senhor tem paciência e eu ainda cá estou. Mas se o Senhor, de facto, perder a paciência comigo e eu for morrer hoje, eu tenho a certeza absoluta que eu vou para o céu. Porque tu és bom, Nando. Não, não sou bom. Porque o Senhor Jesus Cristo, sim, Ele é bom. E eu reconheço como meu Salvador. E então quando eu chegar lá, sabem, Deus vai ver Cristo em mim. Não vai ver o Nando com os defeitos dele. Deus vai ver Cristo em mim. Sabem que isto é provar... Uma vez, já há muitos anos, antes de eu me converter, e eu dizia à minha mulher, que agora é minha mulher, eu dizia-lhe na altura, então, mas o que é isto? Como é que eu sei? Como é que eu... E ela disse, eu não te consigo dizer, porque tu tens que provar. Irmãos, provem. Amigos, provem isto, esta salvação, e vocês vão ver que toda a vossa volta vai ser diferente. Se nós percebermos isto, então nós começamos a preparar, de facto. Preparamos o caminho para a nossa alma, mas aqui na terra há tanta coisa boa que o Senhor ainda nos quer dar. Mas vamos passar mal, vou-vos dizer. Vamos passar mal no sentido de que nós vamos ser abanados, vamos ser sacudidos. Há de haver alturas que parece que se vai partir tudo. Mas sabem uma coisa? Deus prometeu que não nos vai deixar. E essa é a diferença.
Essa é a diferença de que, quando nós formos abanados, enquanto ainda aqui estivermos, Deus vai estar ao nosso lado. Nós vamos ter alguém que nos ouve, vai estar disponível, vai ter a linha direta 24/24. Não há interrupções. O Senhor diz assim, não há nada que me possa separar. O meu amor, vocês, não há nada. Nada que possa acontecer aqui, depois de eu crer nesta verdade, não há nada que aconteça que me possa separar do amor de Deus. Ninguém nos vai tirar isso. Mesmo que nos ponham numa prisão, o Senhor vai lá estar connosco. E digo-vos mais, e vai ser bom. Com Deus ao nosso lado, é sempre bom. É sempre a somar, nunca é diminuir. Sabem que esta mensagem que eu preparei foi inspirado em alguém. Eu esta semana tive com uma guerreira e então nós estávamos a falar os dois. E ela dizia, olha Nando, sabes que os mastros dos navios, eles têm que ser preparados para depois estarem em alto mar. Vocês sabem como é que, até agora não, isto é tudo a diesel e a combustíveis, mas antigamente os navios iam para alto mar e então tinham que ter um mastro. O mastro é que dá equilíbrio, é que suporta as velas, é uma peça fundamental no navio. Sabem como é que os mastros eram preparados para poder enfrentar depois em alto mar toda aquela ondas altas e o mar revolto? Então eles eram escolhidos a dedo. O que é que se fazia? Eram árvores enormes que eram criadas no cimo da montanha e tudo à volta era desbastado. E então elas eram expostas ao vento, às tempestades, desde pequeninas. E então aquelas tempestades que abanavam a árvore, aqueles ventos fortes, o gelo, o frio, tudo mais, e a árvore ia crescendo. Mas havia muitas que ficavam pelo caminho. Mas as que cresciam, essas eram sim, usadas para pôr nos navios. Sabem, é isso que o Senhor quer fazer com cada um de vocês. Vocês não querem ser mastros neste mundo. Nós temos que marcar a diferença, irmãos. Se nós não marcarmos a diferença, não vai ser fácil. Não vai ser fácil estar em alto mar. Mas quero-vos dizer, um bom mastro em alto mar, em que suporta tudo, não se esqueçam que há vidas que vão ali naquele navio. Há muita gente que vai ali naquele navio. E se o mastro se manter firme e forte, o navio vai chegar a bom porto. E o Senhor quer nos usar. Então agora vejam, o Senhor prepara-nos uma salvação. Nós estamos aqui para quê? Pensar na nossa alma. Depois o Senhor diz assim, olha, ainda aí na terra eu tenho aqui muitas coisas para vos dar quando vocês chegarem aqui, mas ainda aí eu quero fazer uma obra em vocês. Quero que vocês me sirvam. Quero que vocês sejam meus embaixadores. Quero que vocês sejam meus soldados. Então não é maravilhoso? Agora, qual é a vontade de Deus? Podem dizer assim, então sim, eu já criei no Senhor, mas eu estou à toa, eu não sei qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, quero-vos dizer que o Senhor tem uma vontade hoje, para cada um de nós. Sabem qual é? Na primeira carta aos Tessalonicenses, e podemos abrir, no capítulo 4, e no versículo 3 diz assim, porque esta é a vontade de Deus. Uau! Temos aqui a vontade de Deus então. Então e qual é? A vossa santificação. O que é isso da vossa santificação? Não, já falaste acerca da salvação. Então, Deus, é da vontade de Deus que todo o homem se salve. E que venha ao conhecimento da verdade. Sabem porquê que nós temos que ir ao conhecimento da verdade? E qual é o conhecimento da verdade? É a sua palavra. Quando nós nos convertermos e se ficarmos no sofá sentados, se ficarmos numa estufa, pensarmos assim, eu quero crescer numa estufa, eu não quero crescer na montanha, onde sou sacudido pelo... Eu prefiro ficar na minha estufa. Sabem o que é que vai acontecer? A estufa geralmente é fechada. A gente só cresce até o teto da estufa. Ponto. Acabou. Ficamos ali naquele cantinho, confortáveis, mas depois não vamos ser usados para mastros no navio. Não vamos poder servir aos outros, ser de bênção aos outros. Queremos ser bênção aos outros?
Então temos que passar pelo processo da santificação. Porque é a vontade de Deus hoje. Deus diz assim hoje: olha, vocês sabem uma coisa? Sabem qual é a minha vontade? A vossa santificação. O que é santificação? Lá está, é um processo. A salvação é um momento, é um ato. A santificação o que é? É um processo, é de grau a degrau. É eu conseguir perceber, epá, afinal de contas, aquilo que a palavra de Deus diz é verdade. Epá, afinal é verdade de que eu sou uma nova criatura. Porquê? Porque tudo à minha volta está diferente. Não foram as coisas que mudaram. Eu é que estou a mudar. Então confirma-se com aquilo que Deus diz. Porque Deus diz que quando nós nos convertemos, somos uma nova criatura. Uma nova criatura é alguém diferente. É alguém que tem um pensar diferente, uma visão diferente, os ouvidos também ficam diferentes. Tudo é diferente. Deus está a confirmar. Eu penso assim, epá, aconteceu comigo, eu pensei, epá, afinal de contas, bate certo com aquilo que Deus diz. Esse é o processo da santificação. Nós conseguirmos perceber de que aquilo que Deus diz confirma-se na nossa vida. Eu reconhecer isto é muito bom. Eu começo a subir devagarinho, de grau a degrau. Deus não quer crescimentos repentinos. Deus não é um Deus de pressas. Deus é um Deus que faz as coisas no tempo certo. E o tempo de Deus na minha vida não é o mesmo tempo de Deus na vida do Carlos ou na vida do nosso Zé. Não. Deus trabalha na nossa vida de maneira... Porquê? Porque somos únicos. Somos uma peça única que Deus fez e que quer trabalhar na vida de cada um de vocês. Somos mastros diferentes uns dos outros. Isso é tão importante. Nós conseguimos perceber que o Senhor quer nos moldar. Então o processo de santificação é Deus a moldar-nos. Todos os dias. Deus vai cortando dali, dói. Mas a questão que se põe aqui é esta. Deus diz-nos assim, olha, a minha vontade é a santificação na vossa vida. Mas sabem o que é que Deus faz? Deus faz-nos a pergunta, vocês querem? Porque se nós não quisermos passar por este processo de santificação, Deus não nos vai obrigar. Só que não vamos ser mastros. E sabem que quando o mastro, quando está no meio da tempestade, percebem? E quando vocês estiverem no meio da tempestade, se vocês não passarem por este processo de santificação, vocês vão cair. Vocês vão deixar de ter forças, vão deixar de ter paz. Sabem que a Bíblia diz, há um versículo na Bíblia que diz assim, se tu fores frouxo, na angústia serás fraco. Não querer passar pelo processo da santificação é ser frouxo. Percebem? Porquê? Porque a Bíblia diz, sabem porquê? Porque na angústia, quando tu tiveres momentos difíceis, tu vais ser fraco. Não te vais conseguir aguentar. E não vais ser de bênção para os outros. Que o Senhor nos ajude a pensar nisso. Neste processo de santificação, nós lemos, eu vou ler muito rapidamente, eu não sei se vou conseguir acabar, mas se calhar vou ter que cortar aqui algumas coisas, mas pronto, muito rapidamente. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor, como Senhor nos vossos corações. Estais sempre preparados, lá está, ouçam, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estais sempre preparados, lá está. Temos que nos preparar. A palavra de Deus não diz assim, olha, não precisas de te preparar. Não, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão e esperança que há em vós. Antes santificai a Cristo. É um trabalho que nós temos que fazer. Nós já somos justificados, mas o processo de santificai a Cristo aonde? Nos nossos corações. Sabem que há 2 cavalos indomáveis que precisam ser domados e têm que ser domados com a ajuda do nosso Deus. É o nosso coração e o nosso corpo. O nosso coração, a Bíblia diz que é das coisas mais enganosas, é o nosso coração e é o nosso corpo. Estas 2 coisas precisam ser domadas. Têm que passar pelo processo da santificação. Porque depois diz assim,
Reparem no princípio do versículo. Antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Isto quer dizer o quê? Que há coisas que estão a ocupar o nosso coração, que o lugar delas tem que ser Deus. O que é mais importante no meu coração? Fazer a vontade de Deus ou fazer a minha própria vontade? Tenho-me deixado dominar por quê? Pelo quê? Percebem? Há uma série de perguntas que nós temos que nos fazer a nós próprios. Lá está. Este processo de santificação, nós temos que trabalhar nele. Não pensem, a palavra de Deus diz assim, em Efésios, na carta aos Efésios, a palavra de Deus diz, vamos lá que é para não falhar, a palavra de Deus diz assim, Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A palavra de Deus não diz que o Senhor, Senhor, enche-me do Espírito. A palavra de Deus diz, enchei-vos. Nós é que temos que procurar. E como é que eu me encho do Espírito? É eu procurando a vontade de Deus na sua palavra. O processo da santificação. É eu perceber que no meu coração, quem tem que mandar e quem tem que ter prioridade é o Senhor. Porque é o que o versículo diz. Antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Isto é chave. Para o nosso coração ser domado, o nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser Rei e Senhor. Não pode no nosso coração haver dois deuses dentro do nosso coração. Não pode haver no nosso coração duas coisas preferidas. Eu prefiro, sim senhora, é Deus em primeiro lugar, mas também isto. Não pode haver isso. Sabem? Porque nós vamos ter vantagens. Então o Deus Criador de todas as coisas, não é bom tê-lo a Ele para dirigir as nossas vidas, os nossos corações. É Ele que sabe o que é melhor para nós. Não é? Se Ele criou todas as coisas, é loucura da minha parte não submeter o meu coração à sua vontade. Se Deus criou todas as coisas, fez tudo, e Ele diz assim, olha, eu quero guiar-te, dá-me o teu coração, porque eu quero conduzir-te nesta vida. E esta vida não é fácil. Eu não sei o que é que se passa nos vossos corações, mas eu acredito que vocês têm grandes batalhas. Mas sabem uma coisa? Deus sabe tudo. Deus já sabe aquilo que vocês estão a passar, mas Deus sabe uma coisa. Deus sabe aquilo que se vai passar amanhã, depois da manhã, depois. Deus sabe tudo. E eu estou a dizer assim, não, Senhor, eu tomo conta desta área. Não façam isso. Sabem que eu posso ter todo o conhecimento da palavra de Deus. Eu posso conhecer todos os versículos. Mas se eu não obedecer, eu nunca vou conseguir experimentar na minha vida o poder de Deus. Acreditem nisso. Havia um jovem que era David. Agora percebam, David estava focado. Ele cuidava daquele rebanho que não era dele, como mais ninguém. Ele pôs a vida dele em risco para cuidar daquelas ovelhas. Ele matou um leão, ele matou um urso. Eu acredito que ele treinava todos os dias com a fisga dele, com a funda dele, porque ele pensava assim, amanhã vai-me aparecer aqui outro urso, eu tenho que ter isto sempre bem afinadinho. Ele treinava todos os dias. Ele preparava-se todos os dias. Sabem porquê? Porque essa era a função dele, preparar-se. Nós às vezes confundimos preparação com capacidade. Quando nós nos preparamos, Deus vai nos capacitando. A preparação, o preparo nas nossas vidas e a capacidade andam de mãos dadas. Sabem porquê? Eu preparo-me, Deus capacita-me. Na segunda carta aos Coríntios, vamos ler, porque eu estou a dizer isto, mas nós temos que confirmar se é assim. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, segundo aos Coríntios, capítulo 3, a Bíblia diz assim, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens.
Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Perceberam? Essa história de dizer assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Deus diz assim, calma aí, a partir do momento que tu passas pelo processo de santificação, não é ninguém tem nada a ver com a minha vida. Nós somos cartas de Cristo. Que testemunho é que nós estamos a passar? Faz parte do nosso papel. Sabem porquê? Porque nós não temos capacidade alguma. Porque se nós passarmos por este processo, nós pensarmos assim, o meu coração precisa do Senhor. Então Ele é Deus e Senhor. E nós vimos aqui. E Deus diz assim, sabem porquê? Prepara-te, vai-te preparando e eu vou-te capacitando. Mãos dadas, o preparo e a capacidade. Porque diz assim. Porquê? Porque a capacidade vem de Deus. Porque essa nós não temos. Eu não sei, eu acredito que há aqui irmãos, já passou isso comigo. E eu estou no trabalho, muitas das vezes, e não consigo resolver um problema. E às vezes olha Senhor, ajuda-me porque eu não sou capaz. Uma coisa simples. E vou fazer outra coisa. E quando eu vier, e quando eu às vezes pego no trabalho, ou o Senhor usou outra pessoa para me ajudar, lá está, mas o Senhor capacitou-me a ultrapassar esse obstáculo. Agora, eu tenho que fazer a minha parte. E quando eu não faço a minha parte, eu estou a crescer numa estufa. Eu não vou conseguir ser um mastro. Percebam isso. Não se esqueçam. A capacidade e o preparo andam de mãos dadas. Não me adianta eu querer e pensar assim, eu agora converti-me, o Senhor agora vai cuidar de tudo. Senhor, ajuda-me, capacita-me. Se eu não me preparo, Deus não me vai capacitar. Porque é uma escolha minha, assim como a salvação. Depois nós temos outro cavalo indomável, que é o nosso corpo. E a palavra de Deus diz, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Depois diz assim, sabem? O facto de nós manejarmos bem a palavra da verdade, lá está, estamos-nos a preparar, nós temos que manejar a palavra de Deus, porque é a voz de Deus. Depois, no mesmo capítulo 2 e no versículo 21, diz assim, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, lá está, fugir do pecado, será vaso para honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Estão a perceber o quão importante é para domarmos o nosso próprio corpo, percebermos, porque quando a palavra diz assim, será vaso para honra, não esquecendo de que quando nós nos convertemos, somos uma nova criatura, e sabem o que é que acontece? Há algo maravilhoso que é, o Espírito de Deus habita em nós. Nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. E Ele vai fazer morada aonde? No nosso corpo. Ele vai fazer morada no nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que domar este ser. Nós somos uma nova criatura, mas ainda habitamos ainda no nosso corpo. Então há trilhos na nossa vida passada que são difíceis de sair dali, desses trilhos. Mas nós temos que ter a sabedoria de pensar que o Senhor está connosco. Então, se eu passava por aqui, eu agora vou passar por ali. Para podermos perceber de que só assim é que nós conseguimos ser usados por Deus. Se eu continuar a teimar nesta minha trilha, eu converti-me, mas eu fazia isto e vou continuar a fazer, porque eu sou assim. O Senhor vai dizer, olha, tudo bem, segue o teu caminho. A minha vontade não é essa, mas tu queres seguir por ali, segue. E nós vimos o que aconteceu com Jonas. Jonas, o que é que ele fez? O Senhor tinha um caminho para ele.
Mas ele resolveu e disse, não, eu não vou por ali, eu vou por aqui. E ele desceu sempre. Ele desceu até a barriga do peixe. E quando nós teimamos em trilhar o nosso caminho, nós vamos sempre a descer, é sempre a descer, sempre a descer, sem nos apercebermos. E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Sabem, que o Senhor nos ajude. Eu vou terminar agora, já a hora vai passada, mas nunca esquecendo que o preparo e a capacidade andam de mãos dadas. O preparo vem da nossa parte, nossa entrega, a nossa submissão, o querer fazer a vontade de Deus. E não se esqueçam o que é que aconteceu com David. David preparou-se a pensar que ele ia encontrar um urso no outro dia. Sabem com quem é que ele se encontrou? Com um gigante, que era Golias. E sabem o que é que aconteceu? Deus capacitou. Percebem? Que o Senhor nos ajude, irmãos. E ficamos por aqui.